Olá, igreja, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Alcance Online. E esse mês nós estaremos falando sobre o tema renovação. Nós estamos falando sobre planejamento. Nós queremos, através da palavra de Deus, te ajudar a não somente a planejar o seu ano, mas realmente trazer um planejamento para a sua vida. Nós cremos que Deus, Ele é um Deus organizado e Ele espera isso de nós. Então nós estaremos ministrando uma série de mensagens que eu creio que será rema para as nossas vidas. E eu também gostaria de compartilhar nesse momento um texto falando sobre ofertas e dízimos. Eu gostaria de ler o texto de Mateus capítulo 6, eu vou ler o verso 31 e o 33. O texto diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Queridos, eu acho maravilhoso esse texto. Esse texto é um texto realmente rema para a minha vida, porque é verdade que muitas vezes a insegurança e a ansiedade, elas tomam lugar no nosso coração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e o texto diz que nós devemos colocar o nosso coração, a nossa esperança, a nossa segurança no nosso Pai Celestial, porque Ele sabe de todas as necessidades que nós temos. E também é verdade que quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa segurança nas coisas, nós temos dificuldade de agirmos com generosidade e também com fidelidade à palavra do Senhor, quando nós falamos com relação à oferta e aos dízimos. Então, quando nós temos a nossa segurança, sabendo que o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós, que nós não devemos, nos preocupar com o que vamos comer amanhã. E é lógico que aqui eu não estou falando de nós sermos negligentes, de dizermos ao ponto assim, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, então eu vou comer tudo que eu posso hoje, eu não vou cuidar das minhas finanças, eu não vou cuidar das coisas. Não é isso que o texto está dizendo, mas é que nós devemos saber que o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele sabe de cada necessidade que eu e você temos. E quando nós sabemos e temos essa certeza que nós temos um Pai que é fiel, que cuida de nós, nós então conseguimos descansar e então conseguimos agir em fidelidade e também conseguimos agir em generosidade com os nossos irmãos, com a igreja que nós frequentamos e por aí vai. Então eu gostaria que, através desse texto, que a gente possa orar para que o Espírito Santo de Deus venha trazer essa verdade aos nossos corações, sabendo que nós temos um Pai que cuida de nós. Amém? Eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A minha oração é, Espírito Santo, que esse texto ele venha ser uma verdade nos nossos corações, que muitas vezes quando a insegurança, a ansiedade tocar, Senhor, os nossos corações, a gente possa lembrar que nós temos um Pai que sabe todas as nossas necessidades e que cuida de todas as nossas necessidades. Que nós venhamos colocar a nossa esperança, a nossa segurança no Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda muitas vezes na nossa falta de fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Pai, que realmente os nossos corações estejam entregues ao Senhor e que a gente não deixe, Senhor, de praticar a generosidade aos nossos irmãos, à igreja que frequentamos, Senhor, porque nós temos medo do amanhã, mas que a gente possa entender que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor não é filho do homem para que minta ou se arrependa. Senhor, se a Tua palavra diz que nós temos um Pai que cuida de nós, então nós cremos que nós temos um Pai que cuida de nós. Amém. Queridos, você pode fazer a sua oferta através do Pix que está aparecendo aí na sua tela. E também já queria te encorajar a você compartilhar essa palavra que vai ser ministrada. Curta, dê o seu joinha aí, no nosso canal do YouTube, mas também compartilhe essa palavra, porque eu creio que esse mês de novembro vai ser
realmente transformador na vida das pessoas. Então, compartilhe essa mensagem, não segure essa mensagem somente para você e seja edificado através da palavra. Amém. Olá, igreja, graça e paz, tudo bem? Eu sou Leonardo, diácono nessa casa. Uma alegria poder estar compartilhando mais uma palavra com vocês. Quero trazer algo bem especial para o coração de vocês. Vamos estar orando? Pai querido, queremos te agradecer por esse dia, Pai, por essa palavra que o Senhor irá nos ministrar. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa tocar cada um, Pai, que está ouvindo, aqueles que ainda ouvirão, Deus, essa palavra futuramente, Pai. E eu peço, Deus, que Teu Espírito Santo possa trazer, Deus, ao coração de cada um, Deus, aquilo que cada um precisa crescer, Pai. Peço em nome de Jesus que Teu Espírito Santo esteja se movendo, Pai, entre nós. O Senhor não tem barreira alguma, Pai. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai ministrar cada um aqui, Deus, para que essa palavra possa ser proveitosa, Deus. Possa, Deus, alcançar aquilo que precisa ser alcançado, Pai. E tocar aquilo que precisa ser tocado e mudar aquilo que precisa ser mudado, Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa, Deus, estar me usando neste dia, Pai. Para que possamos, Deus, estar comunicando aquilo que Teu Espírito Santo tem para cada um, Deus. E que eu possa ser a Sua boca, Deus, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nesse dia quero trazer essa palavra para vocês. Estamos nessa série de mensagens sobre renovação, né? O renovar mais ação, que é algo muito importante. E quero fechar essa série de mensagens falando sobre a ação, né? Sobre o fazer. Tenho certeza, Deus, que isso é algo que muitas vezes nós falhamos. A gente é mestre, né? Perito em saber, mas a gente é muito falho em executar, né? Então a gente sabe muito, estuda muito. Às vezes você escuta um vídeo, às vezes você, né, vai ouvir algo sobre política, sobre diversas áreas. A pessoa fala, eu fui estudar sobre isso. Aí você olha, nossa, mas estudar, né? Estudar é uma palavra muito forte, né, para o que a pessoa está se referindo. E o estudar dela, ela deu um Google ali, pesquisou, viu um vídeo no YouTube e aquilo foi o estudar. Não menosprezando isso, né? É importante, é fundamental nos dias de hoje, devido à quantidade de informação que temos, mas precisamos cuidar, porque isso não é conhecimento que às vezes, né, nos dá legalidade para falar sobre diversos assuntos e tudo mais. Então, ontem mesmo eu vi esse vídeo, ele falou, eu fui estudar, não sei o que. Eu falei, nossa, mas que palavra forte, né? Sendo que nós temos estudiosos aí de mestrado, doutorado, que se debruçam em livros, em artigos, em, né, dissertações. E isso, né, a gente pode dizer que é estudar, né? Não simplesmente uma simples pesquisa. E muitas vezes a gente é muito bom nisso. A gente pesquisa, conhece. Se a gente for falar sobre investimento, todo mundo sabe falar alguma coisa. Se a gente for falar sobre nutrição, todo mundo sabe falar alguma coisa. Se for falar sobre esportes e academia, todo mundo sabe falar alguma coisa. Mas a gente muitas vezes não sabe fazer, né, 5% daquilo que a gente sabe. Por quê? Porque o executar, o fazer, ele entra numa linha bem mais complexa e bem mais difícil, que é a linha da movimentação, do dar o primeiro passo. E buscando, né, algo em Deus, falei, Deus, eu queria trazer algo especial para a tua igreja nesse dia, e eu queria trazer algo mais técnico, algo mais objetivo, algo mais prático. Eu não quero ficar aqui criando várias coisas para que eu possa acrescentar mais um conhecimento para você, não. Hoje eu quero trazer algo prático, né, que você possa sair daqui hoje e no máximo amanhã botar em prática aquilo que eu vou falar. E em comparação com aquilo que eu queria trazer para vocês, eu busquei na palavra de Deus alguém que se comparasse, que praticasse aquilo que eu queria comunicar a vocês. Deus me ministrou uma pessoa, está lá em Gênesis 12, do 1 ao 5. Fala assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido
e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E olhando para isso, Abraão foi para nós um exemplo no fazer, um exemplo no executar, né? Eu vou trazer uma ferramenta para que você possa sair daqui hoje já executando, já fazendo, né? E olhando para isso, para a vida de Abraão, eu vejo que ele se compara muito a isso. Né? Para quem não sabe, sou formado em administração na PUC e lá aprendemos diversas ferramentas, principalmente em planejamento, ferramentas que ajudam demais nesse sentido. Porém, elas não fazem nada sozinhas, senão executadas, praticadas. E eu vou trazer uma, apenas uma, para que hoje você possa sair daqui aprendendo a fazer, a executar. Essa ferramenta chama 5W2H. Você fala, meu Deus, entrou na matemática agora, né? Número com letra, agora o negócio vai complicar, né? Já cria um bloqueio na tua mente. Não, gente, não é matemática, tá? Calma. É só uma abreviação, né, de 5 pontos que iniciam com H e 2 pontos que iniciam com 5 pontos com W e 2 pontos com H, tá? Quais são eles? Vamos lá, de forma bem prática. What, né, que seria o que, o when, quando, where, onde, why, por quê, who, quem, how, como, how much, quanto custa. Né? Eu não sou mestre no inglês, né? Então tentem me compreender e passa por cima aí do meu inglês ruim, tá? Vamos olhar então para a vida de Abraão e ver como que ele praticou tudo isso. Né? Será que já tinha essa ferramenta na época dele? Mas vamos lá. Vamos falar primeiro do 5W, what, o que. Para que a gente pratique, para que a gente faça as coisas, a gente precisa entender o que eu preciso fazer, né? Qual que é esse o que da nossa vida? Né? Como exemplo, vamos usar a vida de Abraão. Deus fala para ele, saia da tua terra, né? Essa era uma ação, isso era algo que ele precisava executar. Tá? Então, olhando para a sua vida, né, o que você precisa fazer? Eu preciso, como o pastor Wellington falou na palavra dele, começar a investir, começar a ter uma poupança, começar a ter a minha poupança de emergência e tudo mais. O que você precisa fazer? Né? É isso, né? A vida de Abraão que Deus pediu para ele, falou, saia da tua terra, é ação. Tá? Então, isso precisa estar bem claro. Voltando um pouquinho no início, para que você precisa dessa ferramenta? Tá? Qual que é o propósito dela? É para que você tenha claro na sua mente aquilo, o propósito e tudo que envolve a tua ação. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca muitos planos. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente não faz nada por quê? Porque a gente não define nada, não coloca prazo, não tem um porquê, uma motivação, um propósito para aquilo. Né? Então, essas perguntas servem para balizar, né, a tua mente para que você seja um executador, para que você consiga fazer aquilo que você tem colocado, né, como propósito, como ação para você. Então, retomando lá, o primeiro W é o quê. Né? Então, qual que é a ação? O que você precisa fazer? Tá? O segundo, o quando, né? O when, quando. O texto fala, né, que partiu, pois, Abraão, né? É o prazo. Deus falou para ele, sai, né? E o texto diz que ele partiu, ele saiu. Né? O texto não deixa claro se ele levou, né, uma semana, um mês, um ano, mas ele saiu. Né? E quando a gente precisa definir algo para executar, a gente precisa ter um prazo. Né? Senão fica ao vento dará. Né? A gente vai levando, vai empurrando, porque não tem um prazo. Se você definiu que você vai ter uma férias com a tua família, quando vai ser essa férias? Né? Qual a data? Quanto tempo você tem até lá? Então, você precisa definir, é tal dia, é tal mês, né, para que isso possa ser executado. Então, Abraão, Deus não deixou claro quanto tempo, qual a data que ele sairia, mas ele fez. Temos um texto, né, de Atos que falam para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. Nessa passagem, você vê que existia uma condição. Fiquem aqui, aguardem aqui até que vocês sejam revestidos. O prazo não era um prazo de tempo, mas era um prazo de condição. Né? Então, aguardem aqui, né, até que isso aconteça. Então, também podemos dizer que isso é um quando. Né? Quando isso acontecer, façam. Então, definam um prazo para o teu plano, para aquilo que você precisa fazer.
O terceiro W, why, por quê? O porquê de Abraão, eu tenho muita convicção, ele fala sobre amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, abençoarei o que te abençoarem, mas o porquê verdadeiro dele, que foi o que guiou ele em todas as dificuldades, em todos os momentos que ele passou, foi o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que forte, né? Essa palavra é nossa ainda, né? Em ti serão benditas a nossa família, a nossa casa, se a gente caminhar debaixo de uma direção de Deus. O que é esse why? É o nosso propósito, é a nossa motivação. Entra muito no que o pastor Marcelo falou na palavra dele. A gente precisa ter convicção do propósito, seja para tudo, seja para tudo. Eu preciso estudar, né, para a minha faculdade, vou iniciar um curso X. Eu preciso ter a convicção do meu porquê, porque senão eu vou desanimar. Eu vou iniciar, porque o início ele é muito bom, porque envolve motivação, envolve alegria, envolve vários sentimentos que às vezes nos engana. Porém, passou uma semana, um mês, um ano, né, falando de uma faculdade aí, a gente vai desanimando, porque a gente não tem o nosso propósito, o nosso porquê bem definido. Então, esse porquê é uma das coisas mais fundamentais para que a gente consiga fazer e executar as coisas que a gente precisa. Who, quarto W, quem? Nesse sentido, os envolvidos, tá? Nesse texto eu consegui extrair o quê? Os envolvidos seria Abraão, sua esposa e sua família. Porém, como todos sabemos, Ló foi junto, né? Um sobrinho foi junto. Então, houve um erro ali de quem participou dessa ação dele. Então, precisamos cuidar. Nesses planos, quem está envolvido? Cuidado para não isolar seus filhos. A gente quer tirar umas férias. Envolva sua família, envolva seus filhos em tudo isso, nesse sonho, nesse propósito. Muitas vezes a gente acha que as crianças, elas não conseguem planejar, não conseguem pensar com a gente. Mas se você trazer todos para a mesa, falar, esse é o nosso sonho, a gente quer ir para cá, a gente quer fazer isso, todos vamos colaborar. Com certeza, chegar no mercado, se ele comprar essa ideia, ele vai chegar lá, às vezes vai querer uma coisa e você fala, filho, lembra que agora a gente não vai poder por causa daquele propósito, daquele objetivo que a gente vai realizar. E aquilo vai fazer com que toda a família caminhe para uma mesma direção, para o mesmo propósito. Então, veja quem precisa participar disso, né? Que é o who. Próximo, how, como. Como vai ser feito? Então você precisa olhar para o que você precisa fazer. Eu preciso executar isso, tá? Mas como que você vai fazer? Esse é o how. Deus deixou bem claro para ele, sai da terra dos teus pais, da tua parentela, né? Isso era uma forma de como ele fazer. Porém, ele acabou errando. Ele levou alguma parentela com ele, que é o seu sobrinho. Então, aqui no how, você precisa definir etapas, precisa definir tarefas. Se você tem uma viagem, se você vai planejar uma viagem, tá, como que eu vou chegar até lá? Eu tenho esse dinheiro? Se eu tenho esse dinheiro, eu vou investi-lo para que eu tenha um rendimento a mais, para que isso dê um caixa a mais para que eu possa viajar. Eu não tenho? Então eu vou precisar guardar quanto por mês até o meu prazo que eu defini para que eu consiga executar essa viagem, fazer essa viagem. Ou em qualquer outro plano, quais são as etapas para que eu consiga chegar até lá? Porque se a gente definir algo a longo prazo, a gente precisa ter passos para que a gente consiga chegar lá. Se a gente não definir esses passos, a gente vai desanimar. Por quê? Porque tudo que está no futuro, ele nos desanima, se a gente não conseguir ver pequenos passos. Se eu definir que eu quero guardar X até o final do ano, tá, mas chegar lá em dezembro, o dinheiro não vai surgir do nada, não. Eu vou precisar guardar de 100 em 100, um exemplo, para que chegue lá no final do ano tenha o tanto que eu defini. E esse processo, ele vai te trazendo ânimo. Porque você fala, o primeiro mês eu consegui, terceiro mês eu consegui, e assim sucessivamente. O segundo how, né, eu até comentei, foram 5 Ws, e o primeiro how, né, que é o como, que são as tarefas, e o último é o how much, que seria quanto custa, tá? Então, muitas vezes a gente quer, eu vou fazer uma faculdade, tá, mas quanto custa isso? Você consegue pagar? Você tem no orçamento? Se não tem, não vou fazer. Não, o que eu preciso fazer para que eu tenha?
né? Eu vou fazer um serviço a mais, vou aumentar minha entrada, eu vou fazer algo para que eu consiga. Tá, só financeiro? Não. Eu preciso fazer isso. Tá, mas quanto tempo isso vai me custar? Né? Isso entra no meu plano diário de horas que eu tenho, no meu tempo disponível que eu tenho? Eu vou conseguir colocar isso nos meus planos? Conforto, né? Se a gente olhar para Abraão, ele estava bem estabelecido no lugar que ele estava. Sair de lá causou um desconforto para ele, causou uma falta de certeza naquilo que ele precisava fazer. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Será que eu estou disposto a assumir essas incertezas? Será que a minha família, a minha casa, a minha esposa está junto comigo nessa para a gente assumir esse momento de incerteza? Se a gente vai dar um passo, né, de mudança, será que a minha esposa está de mão dada comigo, em unidade, para que a gente possa, às vezes, passar um momento de dificuldade, ou um momento de restrição, ou um momento com poucas coisas para que lá na frente a gente alcance esse objetivo? Porque não adianta a gente traçar algo que chegar agora a gente não vai conseguir cumprir, porque a gente não conseguiu mensurar o quanto custa, né? Seja financeiro ou não. Então, pense, como o texto que diz que antes de você fazer uma construção, você precisa planejar quanto que você vai gastar para não começar algo e não terminar. Então, olhe para quanto custa isso. Cuidar com outros compromissos também, né? Porque quando você assume um compromisso, automaticamente ou você vai estar conseguindo conciliar com todos, ou você vai estar abrindo mão de outros. Então, cuide com as suas prioridades, né? Porque sempre quando você assume uma coisa, né, às vezes você vai estar abrindo mão de outras. Então, essa é a ferramenta. 5W2H. Só reforçando rapidinho para que você possa massificar aí, tá? O que, quando, onde, porquê e quem, né? São os 5 primeiro. O que, quando, onde, porquê e quem. E os 2H, como e quanto custa. Tá? Então, anote, né? Sempre que você for precisar fazer algo, né, que você precisa daquilo, né, responda essas perguntas para você mesmo e revise elas com frequência. Você vai ver que a tua assiduidade em fazer vai mudar completamente. E algo bem importante para que você possa manter essa rotina é o quê? Uma revisão. Revisão dos planos, revisão das suas tarefas e tudo mais. Uma revisão diária ela é muito importante, né? Primeiro você precisa olhar para ontem, né? O que eu precisava fazer que eu não fiz, né, para que esse objetivo seja cumprido? O que eu deixei passar ontem que eu não consegui fazer nessa revisão diária, né? O que eu preciso fazer hoje? Hoje eu preciso fazer isso, 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 para que esse objetivo seja cumprido. E para amanhã? Eu tenho isso e isso. Mas eu vou remanejar, talvez eu vou trazer algo para hoje, porque sobrou um tempo aqui, eu vou fazer hoje. Então essa revisão diária é fundamental, até para que você traga mais ânimo e mais encorajamento para as suas tarefas. E além da revisão diária, a revisão semanal. Tá? O que é a revisão semanal? Você precisa rever ali, às vezes no domingo à noite, às vezes na segunda de manhã, o que você precisa fazer naquela semana para que o teu objetivo seja cumprido. Revise toda semana, todos os teus compromissos, todas as suas tarefas. Aquela semana é uma semana de pagamento, é uma semana que você vai receber, você vai separar aquele valor que você precisa separar, é o valor que você vai... É o dia que você vai precisar rever a semana, se é um dia de compras e tudo mais, que você precisa, né, verificar o que precisa ser feito. Os seus compromissos, se precisa ajustar alguma coisa, se não precisa, né? E readequação dos seus compromissos necessários. Então, sempre faça essas revisões. E para finalizar, trazer alguns pontos para que você possa estar pensando, tá? A falta de execução hoje impacta no seu futuro, né? Então, toda vez que você decidir ou pensar em não fazer algo, né, pense que lá na frente você vai se arrepender por isso. Tá? Amanhã, como eu falei, né, amanhã você se arrependerá de não ter começado hoje. Então, coloque em prática aquilo que você precisa colocar. Algo que a gente precisa cuidar muito é não dê mais ênfase no erro do que no acerto. Não dê mais ênfase no erro do que no acerto. Falhar é crescer. Tá? Então, falhar ela faz parte da nossa caminhada. Aquele que não falha é aquele que não faz. Tá? Então, cuide com isso. O falhar é necessário.
Então, para isso, se você falhou, se perdoe. Eu vejo muitas pessoas presas a falhas do passado. Às vezes cometeu um erro num negócio, numa venda, numa decisão. Né? Se arrepende, se perdoe. Né? Se você falhou com a tua família, com a tua esposa, por não ter consultado ou por ter tomado uma atitude sem unidade, se arrependa, se perdoe. Né? Vá lá e se arrependa com ela. Mas se perdoe, tá? Busque esse perdão de si mesmo. Porque muitas vezes a gente consegue perdoar as pessoas, mas não nos perdoamos a nós mesmos. Então, se você falhou, parabéns, você está fazendo, você praticou. Isso é um mérito, então se perdoe. Para você que está assistindo, às vezes você não, mas não foi eu que errei, não foi eu que falhei, mas foi seu cônjuge, foi alguém próximo de você e que impactou na sua vida, também perdoe essa pessoa. Muitas vezes a gente falha não querendo falhar, porque faz parte da vida. O erro, ele faz parte da caminhada, o tropeço, só tropeça quem anda, tá? Quem não anda não tropeça, né? Então, perdoa essa pessoa que falhou contigo. Às vezes seu cônjuge, né, como eu comentei anteriormente, ele falhou numa decisão, né? Pode ser que às vezes você estava junto, né, em unidade ou não, mas perdoe ele, né? Compre essa ideia junto, né? Erramos junto. Independente se você, né, tomou a decisão sozinho e tudo mais, a partir de agora nós estamos juntos, nós vamos nos perdoar e nós vamos caminhar olhando para frente. E se tiver que tropeçar de novo, nós vamos tropeçar até que nós consigamos chegar no nosso objetivo. Tá, comece pelo início, não pule etapas devido à sua motivação. Como eu falei lá, vou começar uma faculdade. É muito lindo ali o primeiro mês e tudo mais, daqui 1 ano, 2, né, para as faculdades aí de 5 anos, é bastante tempo. Né? Então, não pule etapas, não se baseie na tua motivação, se baseie no teu propósito, no seu porquê. E procrastinar não é só não fazer nada. A gente acha que procrastinar é não fazer nada. Não é só isso. Procrastinar é fazer escolhas erradas sobre as suas prioridades. Né? Então, às vezes, agora você deveria estar fazendo algo que está alinhado ao teu propósito, aquilo que você precisa fazer. Se você está fazendo outra coisa, logo você está procrastinando também, porque você não está alinhado ao teu propósito. Aquele momento era para você fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Então, qualquer outra coisa fora disso é procrastinação também. E algo simples, para que você possa começar amanhã também, né, como eu disse, comece o dia fazendo. Então, faça. Se é o teu devocional, acorde de manhã e leia e faça o teu devocional. Isso vai trazer uma energia, uma força para que você comece o seu dia. A coisa mais difícil é quando você começa o dia com o senso que você já começou errado. Já comecei chutando gato, já comecei dando uns tapas no cachorro, já comecei respondendo mal à minha esposa, ou já, né, no trânsito já pequei porque acabei, né, mandando um amigão ali para um lugar que não devia. Então seu dia fica completamente ruim, porque você começa o dia errando. Então começa o dia acertando, né? Faça o teu devocional de manhã, né? Ou se é uma academia que você faz, faça a tua academia primeiro, né? Mas comece o dia acertando em algo, né? Tá aí o teu relógio que luta contra a gente há muito tempo. Você coloca lá 7 horas, 6 horas da manhã e vai mais 10 minutos, mais 10 minutos. Isso te faz com que você acorde com uma disposição horrível, porque você já começou errando. Você tinha colocado como propósito levantar em tal horário e você já começou errando. Então, tome essa decisão, né? Comece o dia acertando, seja no horário de acordar, seja no teu devocional, seja na tua atividade física, seja no que for, mas comece o dia acertando. Isso vai trazer algo, né, uma energia, uma força muito maior para o seu dia. E seja como Abraão, né, como ele foi. Deus falou para ele sair, ele saiu imediatamente, ele executou, né, ele fez. Errou, como, né, todos erramos. Ele falhou em levar o sobrinho dele, corrigiu lá na frente e ele cumpriu o propósito dele. Hoje nós somos filhos de Abraão, hoje nós somos, né, fruto desse propósito bem cumprido de Abraão. Imagine se ele não tivesse executado. O que talvez seríamos de nós? Não sei, né? Não podemos dizer isso. Mas fruto dessa boa execução, né, fruto dessa não procrastinação, fruto de ele não ter, né, negligenciado aquilo que Deus chamou ele para fazer, hoje nós estamos aqui colhendo fruto disso. Amém? Então, execute, tá? Faça. Essa é a palavra para vocês hoje. Faça. E eu vou estar orando para você, para a gente poder estar encerrando. E
e que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa, Deus, estar cravando isso no seu coração e trazendo energia para que você comece. Pai, te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Peço em nome de Jesus que essa palavra, Pai, possa trazer a força necessária para que o teu filho se mova, Pai, para que tua filha saia desse lugar, Pai, em nome de Jesus. Que essa energia, Pai, que o Senhor tem nos ministrado, a mim e essa casa, Pai, que possa, Deus, alcançar a vida do teu filho, Pai, essa força em fazer, em ser, em crescer, em caminhar na direção correta, Pai. Creio, Deus, que essa palavra, que essa série de mensagens, Deus, trouxe, Deus, esse conhecimento necessário, Pai, para que possamos fazer, mas que em nome de Jesus a gente possa ir além, Pai, ir além em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa guiar cada um no Teu propósito correto, na Tua motivação correta, que nós não perdamos tempo, Pai, com aquilo que nós não deveríamos estar fazendo, Pai. Possamos ser sensatos, Pai, em fazer aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. Que não possamos perder tempo com nada que o Senhor não tem nos chamado para fazer, Pai. Mas que possamos gastar tempo naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro para a vida da Tua igreja e para a vida do meu irmão e da minha irmã que está nos assistindo nesse dia, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e faça. Fique com Deus.